diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então olhe para mim, faz favor. Deus queria ensinar uma coisa a Jeremias, mas só palavras não eram suficientes. Por isso Deus falou para ele: olha, eu tenho algo para te ensinar, para te mostrar, mas eu quero que você desça onde? A casa do oleiro. Existem certas coisas que nós aprendemos apenas de ouvir. Uma mensagem, uma pregação é o suficiente para a gente mudar. Mas existem certas coisas que Deus quer nos ensinar, que só uma palavra não é o suficiente. Às vezes só ouvir uma pregação não é o suficiente. Quantas vezes a gente erra em determinadas coisas que a gente já ouviu pregações tantas vezes? Porque às vezes só palavras não ensinam. Existem certas coisas que Deus, para nos ensinar, Ele nos tem que levar a uma determinada situação, para que a gente presencie determinadas coisas, e ali a gente possa ouvir a voz dele. Amém? Então Deus estava para ensinar algo importante para Jeremias, mas Ele queria que ele fosse até a casa do oleiro, porque lá Deus iria ensinar ele. Com o que ele iria ver, ele iria aprender algo da parte de Deus. Amém? Então diz assim, versículo 3, Jeremias disse: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, ele foi até a casa do oleiro. Deus não disse o porquê, nem para quê, apenas mandou que ele fosse lá. E quando ele chegou, sem entender nada, ele sentou ali e começou a observar o trabalho de quem? Do oleiro. Embora ele não sabia o porquê que Deus queria que ele visse aquilo, ele continuou a olhar. Bom, Deus vai me mostrar, eu agora não entendo porquê, mas Deus vai me mostrar alguma coisa. Então ele começou, durante um tempo ficou ali observando o trabalho do oleiro, até que chegou uma hora em que ele percebeu que o vaso que o oleiro estava fazendo se estragou, ou seja, saiu do que o oleiro estava querendo fazer, e o oleiro amassou o barro e voltou o quê? A fazer tudo de novo. Do mesmo barro, ele voltou a fazer um vaso novo. Foi quando isso aconteceu que Deus falou com ele. Como diz aí no versículo 5: foi então, quando isso aconteceu, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então quando o oleiro desfez, ou desmanchou aquele vaso e voltou a fazê-lo novamente, do mesmo barro, aí Deus falou com ele: está vendo? É isso que eu quero fazer com você, com vocês, porque ele estava se dirigindo a toda a nação de Israel, que nessa altura estavam sofrendo porque haviam virado as costas para Deus, estavam sofrendo porque haviam deixado de buscar a Deus. Então Deus estava mostrando que, como oleiro, ele estava disposto a refazer do zero aquela comunhão que havia se perdido, se desmanchado. Então a gente entende que através dessa mensagem, dessa palavra, a gente vê como que Deus, Ele tem disposição para transformar aqueles que querem ser moldados. Eu até acredito que não existe outra ilustração, ou não existe outra profissão que mais exemplifica o agir de Deus no ser humano, na transformação da pessoa numa nova criatura, do que a profissão do oleiro. Inclusive, essa não é a única passagem bíblica
em que Deus é comparado com o oleiro. Há também em Isaías, há em Romanos, há em 2 Coríntios. Existem várias passagens em que Deus ele é conhecido, ele é comparado com o quê? Com o oleiro. E nós somos o barro que, quando se dispõe a mudar, é moldado por ele. Amém? Então vamos refletir, vamos analisar e observar o que Jeremias viu, o que Deus queria que Jeremias visse, para aprender o que ele aprendeu, para que nós também possamos aprender. Você sabe que o primeiro passo para se fazer um vaso novo, qual é? É encontrar o barro, é ir buscar o barro. Então o oleiro, ele vai ao encontro do barro. E aonde é que ele encontra o barro? Nas prateleiras do mercado? Não, porque o barro não tem valor. Ele vai ao lamaçal, ele vai nos poços, no fundo do poço, buscar a lama. Só ele sabe o valor daquela lama, daquele barro. Quem não é oleiro, olha para aquele barro e não vê nada de especial, não vê nenhum valor. Mas o oleiro, quando bate o olho no barro, ele pensa: esse barro nas minhas mãos pode se transformar num vaso precioso. Você sabe, existem vasos que valem milhões, dependendo de quem fez o vaso. E quem é o nosso oleiro? Então imagine, muitas pessoas não têm nenhum valor para o mundo. Talvez você seja uma pessoa rejeitada, desprezada, ninguém te dá valor no trabalho, ninguém te dá valor na família, mas só conhece o valor do barro quem? O oleiro. O oleiro é que sabe o valor que você tem, porque ele sabe o que ele pode fazer de você. Ele pode transformar você num vaso precioso. Amém? Então ele vai buscar você aonde? Lá no lamaçal, lá no fundo do poço, para transformar você num vaso de honra. Amém? Mas quando ele encontra o barro está pronto? Não. O que é preciso? É preciso preparar o barro. Então, o primeiro passo é tirar as impurezas do barro. Porque se o barro tiver pedra, se o barro tiver aquelas raizezinhas, se o barro tiver qualquer sujeira, o oleiro não pode fazer o trabalho dele. Então, para que o oleiro possa começar a moldar o barro, primeiro ele tem que tirar as impurezas, que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela chega à igreja. Ela tem que tirar de dentro dela aquilo que pode impedir a ação de Deus. O barro, ele tem que tirar as pedras que ele trouxe do lamaçal, ele tem que tirar as raízes do lugar de onde ele estava. E muitas pessoas chegam na igreja e elas não querem deixar o que elas trouxeram do mundo, elas não querem deixar o vício, elas não querem deixar os costumes. Há pessoas que, às vezes até imagens que ela traz de quando ela era idólatra, mas ela diz: não, isso aqui foi minha mãe que deu, minha avó que me deu. E a pessoa, ela fica presa às coisas que ela tinha quando ela estava no lamaçal, e isso impede Deus de transformar ela, porque para que Deus possa transformar aquele barro num vaso novo, o barro tem que perder as características ou aquilo que ele trouxe quando ele estava no lamaçal. Ele tem que deixar os velhos hábitos, tem que deixar os velhos costumes, tem que deixar as velhas atitudes, tem que deixar a mágoa, porque tudo isso são pedras, são sujeiras que faz com que o oleiro não consiga trabalhar em você. Entende isso ou não? Enquanto você estiver agarrado a essas coisas que você trouxe quando chegou na igreja, o oleiro não pode fazer de você um vaso novo. Então, por isso, o primeiro passo é limpar, é tirar as impurezas, e em seguida, o oleiro vem com a água para o quê? Umedecer, molhar o barro. Olha só que coisa maravilhosa. Você sabe que na Bíblia, o sumo da uva simboliza o sangue de Jesus, não é isso? O óleo simboliza o Espírito Santo. E a água? A palavra de Deus. Olha só que coisa forte. Cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, é como se Deus, o oleiro, jogasse mais água no barro.
para ele o quê? Amolecer. Então você chega na igreja duro, cheio de si, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, eu estudei isso, eu estudei aquilo. Você chega todo rijo, todo duro, e aí cada palavra é uma água que o oleiro joga em você, para você ir o quê? Amolecendo. E tem gente que olha, haja água, não é verdade? Para que ela possa ser moldada, porque o barro duro, seco, não pode ser moldado. Então, ao ouvir a palavra, cada quarta-feira, cada domingo pela manhã, é uma água que o Espírito Santo, que o oleiro vem e derrama sobre você, para você ser moldado. E observe que, se você um dia tiver a oportunidade de ver um vídeo de um oleiro trabalhando, você vai observar que essa água é constante. Mesmo quando o vaso já está sendo moldado, o oleiro continua deitando água. Toda hora você pode observar no vídeo, quando você for ver um oleiro trabalhando, você vai ver que às vezes o vaso já está quase pronto, mas o oleiro está lá sempre com a mão jogando. E às vezes, mesmo depois de tantos anos na igreja, mesmo depois de ser transformado, mesmo sendo uma nova criatura, a palavra está sempre o quê? Nos amolecendo, nos deixando sempre pronto para qualquer toque do oleiro, a gente poder ser moldado. Aquelas pessoas que acham que já receberam água suficiente, aquelas pessoas que acham que já aprenderam o suficiente, que, por exemplo, quando a gente manda ela abra em Jeremias 18, ela diz, já sei até o que o pastor vai pregar, ele vai falar sobre o oleiro. É aquela pessoa que acha que já aprendeu o suficiente, já ouviu a palavra suficiente e não precisa mais de água. O que vai acontecer com ela? Ela vai secar, e quando o oleiro precisar moldar ela novamente, ela não vai ser moldada, porque ela já acha que já recebeu água suficiente. Então essa água, ela é constante, ela está sempre nos deixando preparado para, a qualquer momento que for preciso, qualquer imperfeição, o oleiro possa ir lá e o quê? Com um toque da sua mão, nos moldar. Amém? Então aí, veja só, depois de molhado o barro, é aí que o oleiro vai fazer o quê? Vai moldar o barro conforme a sua vontade. E então o primeiro passo para o oleiro moldar o barro é fazê-lo amassar. Ele põe ali em cima da roda e amassa, põe força para amassá-lo, para tirar a forma com que ele tinha lá no lamaçal. Então ele amassa, ele é amassado. E às vezes a gente passa por certas situações que parece que Deus está amassando o nosso ego, amassando o nosso orgulho, sim ou não? Mas ele o que ele está fazendo é só nos preparando para ser o quê? Moldado. E então, depois de amassado, o que o oleiro faz? Ele enfia a mão dentro do barro e começa a puxar, a esticar o barro para cima, e o barro começa a crescer. Então a gente entende que o barro ou o vaso só sobe, só cresce quando o oleiro coloca o quê? A mão dentro dele e puxa, estica e molda o barro conforme o quê? Conforme a sua vontade. Não é a vontade do barro, é a vontade dele. Não é o jeito que o barro quer ficar, é o jeito dele. Amém? E uma outra coisa interessante é que, para que isso aconteça, para que o barro seja moldado, o barro tem que estar sempre em movimento. Porque se o barro para, o processo de moldar também para. Então o barro, para ser moldado, ele tem que estar sempre o quê? Girando, está sempre em movimento. E se você observar na Igreja Universal, a gente não deixa ninguém parado. Não é verdade? A Igreja Universal se você observar, toda vez que você chega na igreja, nós temos sempre uma corrente para você fazer, sempre um propósito para você agir a fé, sempre algo para fazer você ter a sua fé, e sempre em quê? Em movimento, porque enquanto você está em movimento, o oleiro está trabalhando. Se você para, o oleiro para. E quando o oleiro para, quando o barro para e o oleiro para, o trabalho atrasa. Muitas pessoas já era para estar batizada com o Espírito Santo,
já era para estar convertida, já era para ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus, mas parece que o processo de moldar dela está demorando anos, porque toda hora o oleiro tem que o quê? Tem que parar, porque ela começa a movimentar, daqui a pouco para. É aquela pessoa que começa a vir quarta-feira, é aquela pessoa que começa a deixar os costumes, é aquela pessoa que começa a fazer as correntes, agir a fé, mas ela tem curta duração. É aquela pessoa que movimenta e para, movimenta e para. E quando o barro para, o oleiro para. Então, por isso, você tem que estar sempre em quê? Em movimento. E quando você observa no trabalho do oleiro, quando é que ele para o barro? Quando alguma coisa sai do jeito que ele queria. Quando ele encontra uma pedra. Quando ele encontra uma sujeira. Então, quando você permite que algo aconteça, um sentimento, uma atitude errada, algo que você já não deveria ter dentro de você, quando você deixa isso surgir em você, o oleiro tem que parar, tirar aquela impureza e só depois voltar a moldar de novo. E isso atrasa. E nós não temos tempo para perder, porque Jesus está voltando. Amém, gente? Então, por isso, ele estica, ele põe a mão e estica enquanto o barro está em movimento, até que vem a parte final do processo de transformação, que é o quê? Exatamente, que é levar o barro ao fogo. É a parte que ninguém gosta. Não é verdade? O que é que você acha que representa o forno? O oleiro, ele tem que levar o barro, o vaso, para o forno, para o vaso estar pronto. Porque enquanto o vaso não passa pelo forno, ele não está pronto para ser usado como vaso. Porque só o fogo vai enrijecer o vaso e deixá-lo preparado para ser usado. Então, aquela pessoa que não passa pelas lutas, que não passa pelo batismo do fogo, ela ainda é um vaso frágil. Ela não está preparada para ser usada. Ela não está preparada para receber nada, né? Assim como o vaso que não passa pelo forno, nem para guardar água serve, nem receber água ele serve para receber, porque vai desmanchar ele. Então tem muita gente que ele não recebeu o que devia receber. Deus ainda não fez coisas grandes na vida dela porque ela não está preparada, porque ainda falta ela passar pelo forno, pelo fogo, as lutas, os desertos, que vai fazer de você um vaso preparado, vai enrijecer sua fé, amadurecer a sua fé. Aí sim você vai estar rijo, pronto para ser usado como vaso. Entende isso, não? E só para concluir, uma coisa interessante é que o oleiro, ele conhece a temperatura que cada barro ou cada vaso pode suportar. Então ele coloca o barro lá, ele coloca o vaso lá dentro do forno e fica observando, porque ele sabe até onde o vaso suporta. Ele sabe que fogo a menos, calor a menos, o vaso não vai ficar rígido, não vai ficar preparado. Mas também fogo a mais vai trincar e destruir o vaso. Então ele fica ali, observando enquanto o vaso está no fogo. Quando ele vê que o barro ou o vaso já recebeu fogo suficiente, ele diz o quê? Está pronto. E tira o vaso do forno. Agora você entende por que a Bíblia diz que nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Porque Deus permite que você passe pelo fogo, mas como oleiro ele fica ali com os seus olhos atentos até ver que você já está preparado, até ver que você já levou fogo o suficiente, e aí então ele vem e prepara você, tira você para que você possa ser usado por ele. Amém? Mas todo este processo, tudo que nós acabamos de falar, não depende apenas do oleiro, porque em toda olaria existe um monte do lado, que é o monte dos barros rejeitados. Eu já visitei uma olaria aqui em Mafra,
tem várias rolarias aqui em Mafra, e eu já visitei e vi lá um monte de barro que tinham sido rejeitados, porque foram reprovados no processo. Por mais que o oleiro quisesse aproveitar, aquele barro não foi possível fazer dele um vaso novo. Então não depende só do oleiro, depende de quem? De nós que somos barros, de aceitarmos, de nos sujeitarmos a deixar com que ele molde e nos faça um vaso novo. Amém? Será que é isso que você quer? É isso que você deseja? Sim ou não? Sim. Então, nessa oração que nós vamos fazer, nessa Santa Ceia que nós vamos participar, se você reconhece que ainda há pedrinhas aí em você, raízes de onde você saiu, se você reconhece que você tem sido um barro duro, cheio de si, que acha que já recebeu água suficiente, ou se você nesse processo de mudança, você caiu em tentação, se estragou nas mãos do oleiro, como o vaso que Jeremias viu o oleiro fazer, e você diz: eu quero que o Senhor me faça de novo, pode ter certeza que esse oleiro está aqui para fazer. Amém? Fiquem de pé, por favor.